Também ao fã de esporte, a noite mágica aconteceu, 90 minutos no Allianz Parque. Rapaziada, vocês não vão acreditar no que rolou hoje. Eu separei um corte absurdo da ESPN e também do Jogo Aberto, onde o Edu Dracena simplesmente aloprou o Ronaldo e o Cicinho. Foi uma resenha daquelas, cheia de provocações e risadas. E claro, muita zoeira. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora assistir juntos essa zoeira que tá dando o que falar nos bastidores da bola. Porque, meu amigo, quando cutucam o Verdão, a resposta vem na resenha. Muito tempo sim, o Palmeiras venceu a LDU por 4-0, melhor, goleou a LDU por 4-0 e como é típico do time do Palmeiras, do Abel Ferreira, fazendo história, o Palmeiras então primeiro time a conseguir reverter uma desvantagem de 3 gols em uma semifinal de Libertadores e claro, com muito mérito do Abel Ferreira, né, as escolhas dele, as apostas em relação ao jogo de ida fizeram toda a diferença. Então o Ramon Sousa dessa vez foi titular, marcou o primeiro gol do Palmeiras, o Bruno Fux, que sequer saiu do banco no Equador, marcou o segundo gol e o Rafael Veiga, que foi titular lá em Quito, dessa vez começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e mudou o rumo do Palmeiras nessa Libertadores, né, marcando os 2 gols, o último de pênalti. É impressionante como o Rafael Veiga, mesmo não vivendo a sua melhor fase, aparece nesses momentos decisivos, a frieza para bater o pênalti, a experiência. Então realmente o Rafael Veiga segue sendo muito ídolo do Palmeiras, mas claro, como vocês já estavam falando, não podemos deixar de falar da atuação gigantesca, atuação histórica do Alan, cria da academia, 21 anos e realmente teve uma atuação gigantesca nessa semifinal de Libertadores, muito além da assistência para o Sousa, muito além do pênalti sofrido, da jogadaça, né, que fez ele sofrer o pênalti, mas também como ele mostrou muita personalidade e muito talento, na minha opinião, o melhor em campo. E ontem eu estava nos arredores do Allianz Parque, até participei com o Bruno do pré-jogo, com os torcedores do Palmeiras, e o que eu mais escutava, Bruno, era que a palavra impossível não existe para esse Palmeiras do Abel Ferreira, não está no vocabulário dos palmeirenses, e o Palmeiras mostrou isso mais uma vez, né? Essa noite mágica acontece numa data muito simbólica para o Abel. Nesse dia 30 de outubro completou 5 anos de Palmeiras e realmente uma noite mágica, uma data simbólica. A gente viu a cena épica do Abel ajoelhado depois do apito final, indo às lágrimas e sendo ali, né, abraçado pelos companheiros, pelos jogadores, pela comissão técnica, uma cena realmente muito emocionante. E agora teremos uma final brasileira, Palmeiras e Flamengo, então estão na busca pelo tetracampeonato inédito da Libertadores no futebol brasileiro. Por enquanto essa final será em Lima, porém a gente viu aí ontem o presidente da CBF, Samir Chaldi, falando que a CBF vai sim tentar trazer essa final para o Brasil. Mas é isso, Bruno, a noite mágica que o Abel tanto falou aconteceu. Aposto que tem muito torcedor indo tatuar neste momento a frase 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Ganha na base no profissional, ganha na base no profissional. Palmeiras não tem mais rival, Palmeiras não tem mais rival. Ganha na base no profissional, ganha na base no profissional. Vamos, 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 pô. O cara chega aqui no programa, lá por março, abril, não é? Quietinho. Nunca na vida tinha experimentado essa missão, comentarista, TV toda hora. E aí, encontra um Palmeiras que tinha perdido o Campeonato Paulista. Pois esse Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. Esse Palmeiras se reinventou, se remodelou, se refez, sempre comandado, organizado, capitaneado por Abel Ferreira. E esse Palmeiras, depois de tomar 3-0 lá em Quito, na altitude, ele fez o quê? Chegou à final, 4-0 no Allianz Parque. Palmeirenses não dormiram, festejaram a noite inteira, estão pela rua, na chuva, em todo o país, em todo o mundo. E Edu Dracena tá grande, gigante. Eu avisei, rapaz, Vai ter o jogo da volta, eles estão falando que vai 3-0 é perigoso. 90 minutos é muito tempo, quinta-feira. Então, assim, eu também, a questão do Palmeiras, né, Ronaldo? É. O Palmeiras aqui vai passar. Vai. Vergonha! Por isso Não, que fala que vocês vai estão reverter. comemorando Fala. até agora a derrota do Palmeiras, porque isso não é normal. Agora, quinta-feira, veremos aqui. Preparem-se para uma noite mágica. A magia está no ar. Vejo fogo na arena. Eu acredito e tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. E agora o Palmeiras vai ter que fazer mágica, Edu. O Abel já declarou, decretou. Vai fazer mágica, hein? Nossa, aconteceu tipo magia. Nós somos
A equipa da virada, nós somos a equipa do amor. Então não pense que a LDU veio aqui para tumultuar, não. Ela vai jogar e vai dificultar ainda mais. Corre o risco de não perder. Tá na grande área, dominou, limpou, cruzou na boca do gol, vai sair, Veiga, bateu! Hoje o Palmeiras tem que jogar pela honra. Pela honra, porque não jogou pela honra semana passada. Jogue pela honra e pelo respeito com o torcedor que lá estará. Não há, infelizmente, eu gostaria, não há chance do Palmeiras avançar a final. Infelizmente. Não há, infelizmente, eu gostaria, não há chance do Palmeiras avançar a final. Infelizmente. Ahí se va a adelantar Rafael Veiga. Ahí va el zurdo, va. Se adelanta, va. Da série de palpites para esse jogo tão tenso e aguardado. É mais fácil um burro voar do que o Palmeiras classificar. Ei, eu tô voando! Ele sabe voar! Ele sabe voar! E falar! É isso aí! Agora sou o burro falante voador! 2-1 Palmeiras. O palpite é esse também, 2-1 Palmeiras. Demais, superior, gigante. Um passo de marca! 2-1 no LDU! Portanto, magia é isto, é tu acreditar sem ver. 2-1 LDU! Pode comemorar, o Palmeiras vence o jogo hoje por 2-0. E aí? O que falar desse time, gente? Eu falei, não duvidem do Palmeiras. O Palmeiras vai à final nos penais. Quer emoção? Então segura que lá vem. 3-0 no tempo normal, pênaltis Palmeiras. 5-1 para o Palmeiras. Que isso? Vocês sabem o que significa o Palmeiras para vocês. Perigo! 4-0 Palmeiras. Uma noite mágica porque tivemos concentrados, focados, inspirados. 4-0 Palmeiras. Eu falei que eu acreditava e eles acreditaram. E a torcida também, olha aí. Partiu Lima! Partiu Lima! Tamo junto! Não vou sair de maca, não. Respeito o Palmeiras! Edu, papo reto com o Cicinho e Ronaldo. Edu, 4-0, acertou a final. Tudo garantido pra você, hein? Renata, o que eu vou falar, meu? Ontem não, desde depois do jogo lá no Equador, eu falei que eu acreditava nesse time. Porque esse time já deu mostra já que é o time da virada, é um time que é trabalhador, é um time que tem ideia de jogo, tem um treinador excepcional. Então não tinha por que duvidar. O Abel reconheceu que realmente escalou o time mal nesse jogo e ele teve a oportunidade novamente aqui em casa de reverter tudo isso. E o fez muito bem, porque ele tem um plano. Então a gente tem que confiar nisso. Então eu entendo assim, a revolta dos meus amiguinhos aqui. A revolta hoje tá todo mundo apavorado, é Halloween. Uma semana deram risada na minha cara. O senhor Ronaldo e o senhor Cicinho. Como que é? É tão gostoso ver isso aí, cara. O Cicinho falou que ia passar vergonha. O Ronaldo falou assim, você tá iludindo o torcedor. Ele falou aqui pra mim várias vezes, você tá iludindo, você não pode fazer isso. Olha o que aconteceu, Ronaldo. Porque a gente acredita na essência do Palmeiras, que é o time da virada. Então acho que tem que respeitar a história do clube. É claro que ainda não acabou, mas fizemos história. Ninguém tinha feito o que o Palmeiras fez. Reverter uma situação de 3-0 numa semifinal de Libertadores. E o Palmeiras, mais uma vez, sempre tem a primeira vez. A magia aconteceu, ó. Mostra aí, 5 anos no mesmo clube, 5 anos destruindo os adversários no Brasil e na América do Sul. 5 anos trabalhando em alto nível, ninguém ganha tudo, é impossível no futebol, mas esse Palmeiras de Abel Ferreira, ontem ele provou que é mágico, Ronaldão, e pode ser pior ainda o final do ano, hein? E agora? Palmeiras pode ser campeão brasileiro, pode ganhar Libertadores, pode voltar a um campeonato mundial. Pode ser campeão mundial? Pode. E ainda bem que ele tá feliz de estar aqui, o Abel. Eu gosto de ver ele assim. Mas você falou que ele ia embora? Você ia pegar a caravela e ir embora, você falou? Ele falou não, que... ninguém falou, você que falou isso aí. Que ele não aguentava mais no Brasil. Não sei o que, no Brasil é tudo isso. Peraí, Edu Dracena, quanto foi o jogo, Edu? 4-0, Palmeiras.
4x0, Palmeiras. 4x0. O Abel feliz, agora ele tá feliz. Agora ele vai chorar? Agora ele tá feliz. Ele vai chorar. Sim. Não, ele chorou até que LDU. chorou. Você não viu que ele chorou? Semifinal de Libertadores, irmão. 3x0. Flamengo, Real Madrid, espere que essa hora vai chegar. Não, ninguém tá falando isso. Você que você nem sabe isso aí. Tô falando, eu tô falando. Cicinho, quem diria? A magia triunfou, apareceu no Allianz Parque, Cicinho! Olha, Renata, eu vou te falar, a equipe quando ganha, ela comemora. Quem perde, reflete, né? Começa a refletir. Ontem eu assisti no jogo, não sabia, eu cheguei a uma reflexão pela sábia Marie, minha digníssima esposa, que estava assistindo o jogo comigo, né? Contra você. Não, ela estava contra mim. Ela me trouxe algo que eu comecei a refletir assim, ó. A vida é a lei da semeadura. Se você plantar uma semente de laranja, vai nascer um pé de laranja. Não vai nascer um pé de melancia. Então, assim, olha o que as outras equipes estão plantando. Tudo errado. Problema de gestão, salários atrasados. Enquanto o Palmeiras, Flamengo estão o quê? Salários em dia, organização, treinador com sabedoria. Então, eu cheguei à conclusão que não adianta torcer contra. Não queremos. Edu! Não adianta. Edu, quanto foi o jogo? 4x0, Palmeiras. 4x0, Palmeiras. É pra apanhar e ficar calado, não ficar no celular, não. Edu Dracena. LDU. Na minha opinião, o gol do Bruno Fux, o segundo marcado pelo Palmeiras, foi o definidor de tudo. Termina o primeiro tempo, 2x0. Metade do caminho já estava pavimentada. Vem o segundo tempo, o Palmeiras não deu espaço para a LDU. O Palmeiras teve uma entrega tática de posicionamento, de recuperação de bola. 4x0 veio de maneira até natural. Renata, o que eu falei ontem aqui, o que imaginava, o Palmeiras fazendo a linha de 3 zagueiros e liberando todo mundo para atacar. E todo mundo não só liberado, mas à vontade no campo. E quando perdesse a bola, tentasse marcar o jogador mais próximo. E foi isso que aconteceu ontem com o Palmeiras, que eu vi ontem no jogo. Então todo mundo se movimentou, todo mundo querendo a bola. É claro, em alguns momentos o Palmeiras teve dificuldade, sim, aí começou a dar lançamento lá para frente e não ficando mais com a bola. Mas assim, quando o Palmeiras tinha a posse de bola, tentou criar, tentou fazer jogadas. Então eu entendo assim, o que o Abel colocou na cabeça dos jogadores é o seguinte, é o jogo da vida. Todo mundo vai sair extenuado hoje do campo. Você pode ver aí, depois que acabou o jogo, todo mundo caiu, todo mundo cansado, morto, porque entregou tudo dentro do campo. E isso é o time do Palmeiras. É um time ainda que se dedica, é um time que tem empenho, entendeu? E o pessoal já colocou na cabeça, não desistimos nunca. Até enquanto o juiz acabar o jogo, o Palmeiras não desiste. E foi o que aconteceu ontem. Até quando não acabar, Ronaldão, né? acorda, Ronaldão, se move, se mexe. Estou ouvindo atentamente, Cicinho. Até quando o juiz não quer terminar o jogo, quer dar mais um gol, tem que continuar lutando. Vai aonde? Ontem? O primeiro tempo era pra acabar com 3 minutos e deu 4,5. Aí vai falar, agora vai falar que não foi nem pênalti. Vai falar que não foi nem pênalti também. Não, gente, aqui no estúdio tá um cheiro de inveja, de tristeza. Deus, ninguém aqui, com exceção de Edu Dracena, que acertou o placar exato do jogo, conseguiu isso. Agora, o que comoveu mesmo o Brasil e a torcida do Palmeiras foi o choro no campo e depois na coletiva. Olha a imagem. Abel Ferreira, depois desse resultado heróico, um 4x0 em semifinal, saiu perdendo de 3x0 na altitude, reverteu. Os jogadores levaram a magia a sério, aplicaram a mágica no Allianz Parque, a torcida comprou a ideia, o ambiente, a atmosfera, o cenário foi apoteótico. Cicinho, como lutar contra esse Palmeiras? Que duelo teremos entre Flamengo e Palmeiras? Aceita que dói menos. Renata, o Palmeiras é essa equipe organizada, o Palmeiras é essa equipe competitiva, o Palmeiras é essa equipe que acredita.
e comandada por um treinador que dispensa comentários. Então, assim, o Abel deu um gás para essa rapaziada aí nesse jogo, porque nós como ex-atletas, a gente sabe a dificuldade que é você correr atrás de um resultado. Imagina você iniciar uma maratona correndo na subida. É mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras ontem, mas o Palmeiras soube administrar. E outra, pelo que aconteceu durante a partida, Renato, se o Palmeiras tivesse necessidade de fazer 5, faria. Porque a competitividade dos caras e um LDU, uma equipe que não... Assim como o Palmeiras não foi, né, para Quito, a LDU não veio aqui para o Brasil, porque o Palmeiras foi soberano durante toda a partida e totais méritos aí. E para nós é exatamente isso, é lamentar. Mas quando há toda uma organização, todo um respaldo de diretoria, de torcida, de centro de treinamento, salários em dia, o resultado é isso aí. Tá bom, já falou demais do Palmeiras, já não tô gostando mais disso aí, não. Mas tem outro lado, nós vamos continuar torcendo contra. E eu vou te falar um negócio pra vocês, hein? Os cria da academia. Peraí, você tá falando demais. Quem foi o vice-campeão? O Alan. Quem que foi esse moleque jogou, hein? Calma, Quem que foi o vice-campeão da Libertadores em 2010? Dá uma segurada aí que vocês nem sabem quem foi o vice-campeão da Libertadores em 2010? Por favor, hoje é meu dia. Sabe por quê? Vice-campeão ninguém lembra, então vocês não ganharam nada, hein? Por que de 2010, hein? 2010, hein? Dá uma segurada. Por que 2010? Não, porque o que vem na mente. 2010 era o Inter! Vice-campeão! É pra apanhar e ficar calado. Ninguém lembra. É pra apanhar e ficar calado. Olha só, o que importa é que o jogo aberto captou a magia. A noite mágica prometida por Abel Ferreira aconteceu plenamente. Eu acredito e tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não me perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. Com fumaça verde e uma multidão, a profecia começava a se realizar antes da bola rolar. Como você enxerga essa classificação? Por que o Palmeiras conseguiu aquilo que parecia impossível? Porque o Palmeiras tem todas aquelas qualidades que são repetidas várias vezes. É um time determinado, tem muito mais jogadores que a LDU, jogadores melhores, técnico melhor, jogou em casa, tem o piso de plástico a seu favor também, claro. Se um tem altitude, o outro tem o piso artificial. Também é um ponto favorável para uma das equipes. Talvez não seja tão não influencie tanto quanto os 2.850 metros de Quito, mas é um diferencial, é um ponto favorável para quem joga em casa e está acostumado a jogar nesse tipo de piso. Mas também a gente não pode esquecer que foi o Palmeiras que tomou de 3-0. Essa situação surgiu, a necessidade de uma vitória como essa de ontem, a atuação de ontem, ela é fruto de uma atuação ruim do Palmeiras uma semana antes. Por isso que eu acho que são dois times, nesse momento, muito instáveis. Eles têm que olhar os últimos jogos, não só os jogos da Copa Libertadores, os jogos que vem disputando. Oscilam muito entre atuações muito boas e outras muito aquém. Né? E por isso que eu acho que até lá muita coisa vai acontecer e o próprio Campeonato Brasileiro pode ter uma influência no estado de ânimo de uma equipe ou de outra, e mesmo assim vai ser um jogo totalmente descolado dos demais. A mobilização para essa partida ela não tem vínculo com o brasileiro. Se chegarmos lá e um deles estiver alguns pontos, bons pontos à frente do outro, na briga pelo título da Série A, isso pode não influenciar nada no jogo final. É um jogo totalmente descolado de tudo, é um jogo que tem vida própria e acho que essas semifinais contra os dois últimos campeões da Sul-Americana, né? O LDU ganhou em 23, o Racing ganhou em 24, também mostra como a gente tem que sempre respeitar muito a Libertadores, porque os dois times ricos tiveram que capinar sentado, como diria o Apolinho, para conseguir passar. Os dois. O Flamengo, tudo bem, fruto de uma expulsão inexplicável, né? Que aqui na Argentina nem falam sobre isso. É impressionante assim, a crise da imprensa esportiva em grande parte. Né? Se analisa um jogo como se a expulsão fosse normal. Né? É incrível. Assim. Praticamente não se fala do bizarro que foi a expulsão. Só se fala que não deu mais minutos e tal, que até deveria ter dado, claro, mais minutos, mas é uma questão menor nesse contexto. Enfim, mas é isso. Então os dois tiveram dificuldade. O Flamengo teve que fazer um esforço muito grande para passar. No Rio, sofreu para fazer o gol. O gol foi um gol que a bola bateu no adversário, senão terminava 0-0. Bateu do Marco Rojo, né? Por isso que entrou. E o Palmeiras conseguiu perder de 3-0 no primeiro tempo para essa mesma equipe que ele amassou o torcedor ontem. Então, times tão inconstantes permitem de pensar qualquer coisa. Eu acho que o jogo vai ter vida própria, vai ser um jogo completamente desgarrado de tudo que vai estar acontecendo, porque... Afinal, que vale um título
que vai colocar um brasileiro numa condição inédita, né, de 4 vezes campeão, né, e vai igualar, né, vai igualar, vai superar. Eu já perdi agora, não lembro. Os argentinos em número de títulos, acho que iguala. Vai superar, eu acho. Vai passar. Empata. Não. Supera em um. Supera em um? Já está empatado? Vai ser campeão, vai superar em um. Já está superado, né? E eu acho que aí entra até nesse contexto, entra uma outra questão, né? Os títulos da Argentina, muitos são de uma época muito diferente da Libertadores, mas muito diferente. Não só pelo desinteresse dos brasileiros, que era um problema dos times aí do país, mas também pelo que acontecia, né? Os títulos do Independente do Grondona, os títulos do Estudiantes lá do Zubeldia, que não é o Zubeldia do Fluminense. Era uma outra Libertadores, muito selvagem, muito diferente, em que você não vencia na bola, você vencia também na porrada, na intimidação, na agressão. E na bolinha, então, né? E na bolinha, né, Mauro? Na bolinha, valia tudo. Era uma competição muito diferente do que ela é hoje. E os títulos brasileiros, você pode encontrar um ou outro questionável, talvez, aí pesquisando, mas, em geral, eles são conquistados na bola, não na bolinha. O nosso Rubens, nosso produtor aqui, ressalta que empataremos. O Brasil vai empatar. Pois é, eu tenho essa sensação também. E não superar. O Arnaldo... Não está empatado, Arnaldo. Nós temos um a menos. Bom, vamos pesquisar aqui e vamos em frente. Se o Rubão disse... Porque o Rubão é o homem das estatísticas e do tênis. Liga pro PVC, vai. Isso. Arnaldo Ribeiro, se o Abel errou bastante lá em Quito e foi bastante criticado pelas escolhas e tudo mais, ontem... Rapaz, acertou tudo. Acertou mesmo. Eu acho que o Danilo foi preciso quando ele analisou que o pior Palmeiras pós-Copa do Mundo de Clubes esteve em Quito e o melhor esteve no Allianz, muito por conta das estratégias do treinador. Quando o Mauro fala da irregularidade ou da oscilação dos dois times, qualquer outro torcedor gostaria de ter essa oscilação, essa irregularidade. Na verdade, é uma partida ou outra, né, Tironi? Não dá para um time ser perfeito, nem o Flamengo, nem o Palmeiras. Então, eu acho que o Palmeiras foi desastroso em Quito, o Flamengo foi desastroso em Fortaleza. E só. O Flamengo não foi desastroso na eliminatória da Libertadores, ele foi bem. E o Palmeiras teve um lapso que quase custa a competição, que era quase perfeita até então, né? Que ele fazia. Mas ontem eu acho que... Aí que tá. O Abel é um cara complexo de decifrado. Algumas situações dele esse ano, para nós que estamos debatendo no posse de bola, eram óbvios, como a questão da dupla de ataque, como a questão do Alan. Ele demora o tempo dele, e é um tempo dele, ele é o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, a adotar tais soluções. E a estratégia do primeiro jogo em Quito foi tão absurda, porque ela lembrou praticamente idêntico o time que jogou o primeiro tempo contra o São Paulo, no jogo que o Danilo lembrou aqui, com o Veiga de ponta, com meio de campo exposto, e aquele jogo virou 2-0 para o São Paulo e podia ter virado mais. E ele fez isso de novo em Quito. Eu falei, mas onde está com a cabeça? E, curiosamente, na segunda partida foi parecido, o Danilo lembrou bem também, com o segundo tempo, a formação do segundo tempo do jogo do Morumbi, com o Alan e o Sousa, né? E aí o Palmeiras foi bem do começo ao fim, né? Foi assim, como o Juca também disse, a goleada foi sendo construída, não foi a forceps, né? Embora o segundo gol, eu adoro o gol no acréscimo do primeiro tempo. Pra mim, é verdade, é verdade. Peso 10, né? O segundo gol, acho que ele é muito desequilibrante pro confronto, né? O gol do Bruno Fux. E desculpa te interromper, Arnaldo, mas é que assim que o Fux fez o gol, o estádio ficou por 15 minutos durante o intervalo todo gritando. Claro. Então foi realmente impactante. Lembrava, né, Danilo, aqueles intervalos das viradas, né? Teve intervalo do Fluminense contra o Santos, do Santos contra o Fluminense, do Giovani, em que o time não sai do campo, fica lá durante o intervalo. Enfim, eu acho que é um contexto todo, e o gol do Fux, eu acho que propiciou isso. E ainda teve a cereja do bolo, e aí muito também por conta do técnico. As substituições foram ótimas, porque a LDU não voltou mal para o segundo tempo, não. As substituições do Veiga e do Felipe Anderson foram cirúrgicas no momento correto.
E aí quis o destino que o Veiga ainda decidisse o jogo de forma magistral, né? Aí que tá, eu tô quase aqui me emocionando, porque esse time do Palmeiras, de todas as versões do Abel, é aquele time do consumo externo, não é só para a comunidade, é um time que joga demais. Tudo bem, fez uma partida horrível contra a LDU em Quito, mas se você pegar todos os jogos no Allianz, estava contando aqui, desde aquele jogo com o Sport, acho que foram 26 gols em 7 jogos. É só saco, só sacolada. Então é um time que tem um volume muito grande, não é perfeito, tem a sua vulnerabilidade, mas ele tem... na espanholização do Tirone... Ô, Tirone, uma pergunta, qual que é o Real Madrid e qual que é o Barcelona para você, só para eu saber? Não sabemos ainda, né? Acho que isso vai ficar mais cristalizado no futuro. O que ganhar os 2 títulos, por exemplo. Se alguém ganhar 2 títulos. Não, eu só porque o time espetacular da vez é o Palmeiras, não é o Flamengo. O Palmeiras isso inverte um pouco a ordem dos últimos anos, né? Só que a solidez defensiva do Flamengo me impressiona, né? É um time que é muito difícil de ser vazado. Então, esse contraste é quase que uma inversão. Quando começou, o Palmeiras se não tomava gol, baliza 0, tal. Não é esse o Palmeiras desse ano. O Palmeiras desse ano é o Palmeiras das goleadas. E o Flamengo, que era o time que massacrava, até fez goleadas esse ano, mas ele é o time da baliza 0. Então tem essa inversão de papéis que vai tornar essa final espetacular. Agora, como disse o Mauro, tem muito jogo até lá, tem a competição entre os dois pelo brasileiro, e acho que talvez eles oscilem. E o surpreendente nessa situação, na comparação dos técnicos, se os técnicos errarem na estratégia, eles vão ser responsabilizados diretamente, assim como eles são louvados quando vencem, porque eles têm muitos jogadores bons. Eles têm mais jogadores bons que muitos times europeus. A gente às vezes não se dá conta disso. É a espanholização do âncora. O que Flamengo e Palmeiras investiram no futebol não tem paralelo na América do Sul, em todos os tempos, né? Não é a Libertadores da bolinha, mas é a Libertadores da moeda, né? É muita riqueza e fartura nos dois times. Então, se o técnico fizer direitinho, a chance dele ganhar é grande, de qualquer um desses, todos os times do Brasileirão que vem pela frente aí. Mas, às vezes, eles falham. A estratégia do Felipe Luiz em Fortaleza foi absurda e quase custa tudo. Pode ter custado a vantagem no Brasileiro. E a estratégia do Abel em Quito foi absurda também, né? E quase custou a classificação. Mas, aí, só para dar o crédito, se a gente está comparando o ano do Felipe Luiz com o ano do Abel, é porque o Felipe Luiz, em um ano como técnico, tem muito mérito. É um ano como técnico, gente. Um ano como treinador de futebol. E ele já faz coisas muito boas, né? Ele é uma grata surpresa. E acho que o Flamengo está em muitas boas mãos também, como está o Palmeiras, né? E a final é pena que é um jogo só. Tem gente que gosta, eu prefiro 2. Eu também. E a gente fica olhando o local, né? Já sei que nem antigamente, 2 e se empatar tem o terceiro ainda. Isso, eu gosto mais assim também. Tava achar mais assim datas também no calendário, mas eu também prefiro jogo lá, jogo cá. E essa imitação nossa dos europeus que podiam passar ao largo. Muito melhor jogo lá, jogo cá. Pois é. Muito bem, ó, o Juca pediu 12 mil likes, passamos de 7,2 mil. Ele não sabe fazer conta. Eu queria fazer São 9 horas e 6 minutos. Isso. Ainda temos quase 1 hora de programa. Fala. Eu queria fazer algumas considerações. Tá certo que o Flamengo e Palmeiras têm elenco, jogadores, sei lá o quê, mas nessa disputa, o Palmeiras leva vantagem. O Flamengo tem um problema sério no ataque. Bruno Fux vive um momento especial em sua carreira. Após uma temporada discreta com a camisa do Atlético Mineiro em 2024, o zagueiro encontrou no Palmeiras o ambiente ideal para retomar o protagonismo e mostrar todo o seu potencial. Em 2025, o defensor se tornou peça-chave na sólida defesa alviverde e ainda contribuiu com gols importantes ao longo da temporada.
Pelo Atlético MG, em 2024, Bruno disputou 45 partidas e, embora tenha mantido regularidade, não marcou nenhum gol. Sua passagem pelo Galo foi marcada por atuações seguras, mas também por críticas em momentos decisivos, especialmente em partidas de mata-mata. O jogador enfrentou forte concorrência no elenco mineiro e, ao final do ano, acabou sendo negociado com o Palmeiras, que buscava reforçar o setor defensivo após a saída de Gustavo Gomes. No Palmeiras, a história começou a mudar rapidamente. Com 35 jogos e 3 gols marcados em 2025, Bruno Fux se firmou como titular absoluto e conquistou a confiança de Abel Ferreira. Sua presença física, leitura de jogo e capacidade de sair jogando com qualidade transformaram-no em uma das referências da equipe. O zagueiro também evoluiu taticamente, participando ativamente da construção ofensiva, uma característica valorizada pelo treinador português. A partida mais marcante da temporada, até agora, foi justamente a goleada por 4-0 sobre a LDU na última quinta-feira, que colocou o Palmeiras na final da Copa Libertadores. Fux teve atuação impecável, vencendo duelos, antecipando jogadas e, para coroar a noite, marcou um dos gols da classificação. O feito foi celebrado pela torcida, que rapidamente o adotou como um dos heróis da campanha. Comparando as duas temporadas, a evolução é evidente. No Atlético, Bruno era um jogador funcional, limitado ao papel defensivo e sem grande destaque ofensivo. Já no Palmeiras, passou a ser um zagueiro completo, que combina força com técnica e se tornou uma ameaça nas bolas paradas. Além disso, o sistema defensivo do Verdão, mais equilibrado e disciplinado, potencializou suas qualidades e reduziu seus erros. Outro ponto que chama a atenção é a confiança. Fux demonstra maturidade e liderança, características que não eram tão evidentes no Galo. A convivência com atletas experientes e o ambiente competitivo do Palmeiras parecem ter contribuído para seu crescimento mental e profissional. Hoje, ele é visto não apenas como um coadjuvante, mas como um protagonista dentro do elenco campeão. Com a final da Libertadores pela frente, Bruno Fux chega ao auge de sua trajetória recente. De reserva contestado em 2024 a pilar da defesa palmeirense em 2025, o zagueiro provou que a mudança de ares foi decisiva e, se mantiver o nível de atuação apresentado, pode terminar a temporada não só com o título continental, mas também como um dos principais defensores do futebol brasileiro no ano.